Fala galera, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Felipe aqui mais uma vez e Felipe trazendo agora a parte de filosofia do professor Álvaro, ele que acabou passando alguns exercícios para vocês desenvolverem e estou trazendo esses exercícios até vocês de uma maneira que vocês consigam trabalhar o texto ou trabalhar o vídeo, a aula que o professor passou para vocês. Mais uma vez, ressalto a importância desse trabalho que vocês acabam fazendo de resolver exercícios na parte de humanas. Vocês já devem estar cansados de ouvir isso, mas é muito importante trabalhar humanas resolvendo exercícios. Beleza, gente? Bom, no caso, só colocando aqui para vocês, ele vai trabalhar com a questão do Protágoras, tá certo? E diante da aula você já deve ter concebido a relação que ele faz com Platão, as referências que Platão acaba adotando diante a ele, e aí essas questões acabam dando essa referência e trabalhando um pouco mais esse contexto para vocês, tá certo? Então, irei resolver as duas questões e a terceira questão, por mais que tenha um certo cunho diante a um cenário de texto que ele acabou adotando, é também um cunho interpretativo, um quesito interpretativo que você pode acabar se diagnosticando e não tendo uma resposta diretamente totalmente correta ou totalmente errada, tá certo? Como o professor Álvaro fez 3 questões com o objetivo de que você consiga se desenvolver por parte da filosofia a partir de questionamentos de questões, a terceira questão ela é uma questão mais interpretativa, nesse seguinte sentido, que você não tem uma resposta totalmente direta para você compreendê-la, tá certo? Então, não coloquei o texto aqui, mas você vai acabar se deparando com o texto na sua lista, um texto muito grande, mas muito importante de você ler, e ele fala, a partir desse texto, a partir dessa leitura, resolva 3 exercícios. Irei resolver esses 2 primeiros exercícios para vocês, tá certo? O primeiro exercício ele fala, sabendo ser Protágoras, defensor de que o homem é a medida de todas as coisas, sempre grave isso, tá certo, gente? Não dei a devida atenção, mas ressalto agora novamente essa devida atenção. Não vou lembrar nada de Protágoras. O que eu preciso lembrar de Protágoras? Essa frase resume-o muito bem. O homem é a medida de todas as coisas. Essa concepção que ele acaba adotando, você já pode fazer uma relação e interpretar que ele está colocando o homem como centro, tá certo? E essa é a importância que você tem que ter. Dificilmente, ou quase impossível, você vai saber todos os filósofos, tá certo? Nem as pessoas que estão fazendo graduação em filosofia sabem todos os filósofos. Nem as pessoas que fazem doutorado sabem todos os filósofos. Muito pelo contrário, elas sabem os filósofos específicos que elas trabalham. Então, não queira você colocar essa carga emocional em cima de si para tentar compreender todos os filósofos. O que você precisa saber é certas compreensões, certo? Desses filósofos com o objetivo de passar no vestibular. Se você vai fazer filosofia, se você vai fazer algum curso de humanas que você gosta de filosofia, aí outros 500, aí vai do seu próprio hobby. No entanto, para o vestibular, nós precisamos ter um conhecimento direto, didático, para tentar fazer isso de uma melhor forma possível, para que você não acabe se assustando, tá certo? Bom, voltando aqui à questão, ele fala, justifique o uso da mitologia por um filósofo sofista que considera a verdade uma convecção. Bom, só alterando aqui, porque eu acabei simplesmente pegando a questão e eu acho que ela estava mal digitada, mas já acabei arrumando aqui. A verdade, uma convecção. Uma convenção, perdão. Enfim, qual que seria a questionamento que você tem que colocar? Protágoras, Platão, como que ele pode ser colocado? A resposta que você poderia acabar dando é essa. Os sofistas negam a existência da verdade, porque ela pode mudar. Se o indivíduo e o critério para tudo, cada um pensa e julga da maneira que mais convir, dessa forma ninguém está errado, mas cada um está com sua verdade. Então, qual que é o motivo de um sofista acabar colocando essa concepção diante a um cenário desse? Mostrar os dois lados. Não estou entendendo. Ele está perguntando o seguinte, por que está usando Protágoras aqui? Por que ele está colocando Protágoras na conversa? Por que o Platão usa Protágoras na conversa se ele é um sofista? Porque ele está mostrando os dois lados da moeda. Ele não está querendo somente vender a sua verdade. Fica mais fácil compreender isso? Então é isso. Essa resposta está correta? Está. Poderia desenvolver outra resposta com a forma mais fácil que eu acabei passando para vocês? Poderia, sem problema algum. Mas sempre levando linguajar culto aí para desenvolver bastante essa questão, que é um treinamento necessário que vocês acabam tendo que fazer. Tá certo, gente? Bom, isso é o que ele acaba perguntando simplesmente. E aí na segunda questão, ele pergunta, como Protágoras diferencia a arte política das demais artes? Bom, você tem que pensar um pouco
sobre a política na democracia ateniense, tá certo? Que, de certa forma, ela teria muitos pontos positivos, muitos pontos negativos, e o quesito censitário é algo muito criticado, mas a democracia também é algo muito exaltado, tá certo? E aí você pensar, no caso para Protágoras, como que ele interpreta essa questão? Bom, eu peguei um trecho de um livro que eu acabei retirando aqui e, de certa forma, eu acho que ele vai acabar explicando muito mais do que simplesmente a gente somente colocar uma resposta direta aqui. Bom, no caso eu coloquei a seguinte parte desse texto aqui. Teoria do discurso forte de Protágoras parece estar em estreita relação com a prática política da democracia ateniense, existindo vários indícios que para tal apontam. O primeiro deles era o que Protágoras dizia, segundo Platão, acerca do bem. Para ele, o bem não podia existir só e único, mas sim com facetas disperso, multicolor. Um outro indício encontra-se no Protágoras de Platão, onde Protágoras mostra que a lei da cidade se aplica a todos, tanto aos que mandam como aos apenas que obedecem. Bom, resumindo toda essa história, você pode pensar que o Protágoras ele tem um viés interpretativo das condições políticas, que a política ela não é só concebida como política, ela pode ser colocada em diversos planos interpretativos, tá certo? E aí os exemplos listados são o que acabam dando a quantificação aqui das questões, mostrando mais um contexto narrado aqui nesse sentido, tá certo? Então, como que é a arte política para Protágoras? Bom, ele acaba colocando como um conceito a política como um cenário que você pode aplicar em demais planos de fundo, não somente na questão política. E isso acaba sendo um quesito que coloca todos como iguais, tá certo? Essa é a questão que você acaba tendo que levar em consideração. Se você já tem uma interpretação sobre a democracia ateniense, isso já facilitaria bastante seu contexto, tá certo? E aí, não demais, seria somente isso, gente. Protágoras vai ser um grande precursor aí do Platão. Claro, muitas pessoas acabam trabalhando muito mais o próprio Platão do que outros, no entanto, você tem a devida responsabilidade de trabalhá-lo, mesmo estando no primeiro super, é muito importante, é muito necessário você trabalhar desde o primeiro super a filosofia, para que, quando você esteja no terceiro colegial, tá certo? Você já tem um certo acervo de conteúdo que facilite o seu aprendizado. Tá certo, gente? Bom, gostaria mais uma vez de agradecer pela atenção de vocês. Sempre estou disponíveis aí a quaisquer dúvidas. Vocês devem ter no Instagram, só mandar lá perguntas que estou à disposição. Tá certo, gente? E muito obrigado pela atenção de vocês e tenham um excelente estudo. Até mais, falou!